Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é terça-feira, o Evangelho para hoje é Marcos capítulo 5, versículos de 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo que a multidão que te comprime é grande e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É um texto bastante longo, não é? Um texto que coloca 2 histórias juntas, não é? Essa é uma técnica usada pelo evangelista, não é? Ele começa contando uma história, coloca uma outra história no meio e depois termina aquela que ele começou, não é? Começa contando justamente a história deste Jairo, que é o chefe de uma sinagoga. Porém, esse chefe de uma sinagoga tem uma filha doente, com 12 anos, mas ele não se vê à altura de rezar por ela. Como chefe da sinagoga, como um homem de Deus, pode significar que a sua fé está abalada, que a própria sinagoga também está abalada. Ele vai ao encontro de Jesus, quer dizer, vai procurar alguém fora de toda aquela estrutura da sinagoga. Procura Jesus e lhe pede a cura para a sua filha. No meio da história aparece uma mulher. Então, na verdade, são 2 mulheres que sofrem. Porque esta agora não tem 12 anos, é uma mulher já formada, mas ela sofre também há 12 anos. Quer dizer, há um ponto de contato entre as duas. As 2 histórias. São 2 mulheres. A menina tem 12 anos e esta sofre há 12 anos. Uma está
querendo desabrochar sua vida, tornar-se moça, tornar-se mulher, não é? A menina que tem 12 anos é ainda menina, por isso o texto vai dizer, menina, levanta-te, não é? Não é uma moça ainda. E ela está vendo a sua vida murchar, terminar antes do tempo, e vendo que não vai atingir a idade adulta, e vendo que não vai tornar-se fecunda, não vai poder exercer a fecundidade, não vai poder ter filhos, não vai poder gerar vida. Um desgosto para ela, para o pai também, não é? A vida de uma filha que está indo embora. Mas aqui também, esta outra que há 12 anos sofria de uma hemorragia. E diz o texto que já tinha sofrido nas mãos de muitos médicos e tinha gastado tudo que possuía. É o exemplo da pessoa, da alma ferida, porque essas duas mulheres feridas na sua feminilidade representam, na verdade, o ser humano ferido que busca Deus. O ser humano ferido que procura em muitos lugares e não encontra. Essa mulher com a hemorragia procurou nos médicos, não encontrou a cura. A outra procurou na sinagoga, também não encontrou. São duas mulheres feridas, representa o homem ferido, que somente quando é tocado pelo Cristo recupera a sua vida verdadeira, recupera a sua saúde plena. Jesus é o único capaz de curar a pessoa de maneira profunda, reconstituir a pessoa, de devolver a paz, a saúde do corpo e da alma, e fazer desabrochar no homem e na mulher aquilo que há de mais belo. Portanto, aquela mulher que há 12 anos sofria da hemorragia, tocou a Jesus, tocou em Jesus. E Jesus disse, quem me tocou? E as pessoas dizem, mas há uma multidão que te cerca, como o Senhor pergunta quem me tocou? Jesus disse, quem me tocou de uma maneira diferente, de uma maneira autêntica, de uma maneira profunda? Quem não me tocou de maneira superficial? Essa pergunta é muito interessante porque há muitas vezes em que nós vamos à igreja e tocamos a Jesus e nos deixamos tocar por Ele de maneira muito superficial. Não permitimos que Jesus vá à raiz dos nossos problemas, não permitimos que Jesus toque a nossa vida em profundidade. Então Ele diz, quem me tocou de maneira autêntica, profunda, verdadeira? Quem me tocou realmente buscando em mim a vida plena? Aquela mulher o tocou assim. Ela ficou curada. E ele agora agradece a Jesus. Depois que essa história se conclui, esta mulher que ficou curada, agora o evangelista continua a história da menina. E muitos vêm ao encontro de Jesus, no momento que se conclui a cura daquela mulher adulta, e diz, olha, não incomode mais o mestre, dizem a Jairo, sua filha morreu, sua filha está morta, acabou a história. E Jesus diz, não, a criança não morreu, ela está apenas dormindo. E pede a Jairo, ele pede a Jairo algo bem interessante, não tenhas medo, basta ter fé. Pede a um chefe da sinagoga que tenha fé, significa dizer que a vida na sinagoga precisava ser restaurada também. Pois bem, e chamou esses três que o acompanhavam sempre, Pedro, Tiago e João, a fé, a coragem, o amor, quer dizer, a fé, esse elemento tão importante, a coragem, o coraje, o coração, e o amor, a parte afetiva, essas três forças o acompanharam para dentro de um quarto, onde estava a menina. E lá Jesus tocou na mão da menina e ordenou, levanta-te, quer dizer, há um mundo que te espera. Não continue aí deitada, você está apenas dormindo, não está morta. Então levanta-te para a vida que te aguarda, levanta-te para a vida bela, pensada por Deus para ti. Levanta-te. Jesus dá uma ordem e a menina levanta. Amados irmãos e irmãs, esta história, ou estas duas histórias, iluminem o nosso dia de hoje. Nós somos a humanidade ferida. E veja que a mulher adulta, ela tem uma ferida escondida, uma ferida íntima, então ela foi ferida na sua intimidade. Quantas pessoas carregam feridas da intimidade, feridas de tempo de infância que nunca foram curadas,
porque nunca tiveram coragem de apresentar a Jesus a sua ferida. Quantas pessoas que sofreram feridas, foram tocadas na sua intimidade de um modo a prejudicá-las. Quantas pessoas? Então aqui, estas duas mulheres representam a humanidade ferida que busca em Jesus a sua cura e a sua vida nova, a sua, digamos assim, a sua restauração. Que o Senhor nos dê hoje a graça de experimentar a cura e a restauração. Abençoe-vos, Deus, que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, paz e bem.